Vamos lá, iniciando o vídeo, a nossa live, a partir das 8h30. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Elinaldo, da cidade de Pato Branco, da Igreja Evangélica Famílias para Cristo. Vamos ver se entra algum irmão para nós iniciar a nossa live aí. O nosso assunto hoje, muito importante, e estamos aí para anunciar a palavra de Deus, para trazer uma mensagem de reflexão para muitos corações. Vamos ver se entra alguém para a gente começar a falar. Que deu nossos irmãos. Já temos aí alguém chegando. Vamos ver quem que está chegando, né? Está chegando conosco aí para nós podermos falar um pouco mais da palavra de Deus, né? Depois, é claro, nossos irmãos, amigos, compartilhe, né, a mensagem aos amigos e vamos estar se alimentando, né? Se alimentando da boa e maravilhosa palavra do Senhor. Enquanto entram, meus amados, eu vou ler um texto aqui. Enquanto os irmãos vão chegando, vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Depois a gente enfatiza muito, né, durante a mensagem, né, o principal texto, a parte principal e o assunto em si, né? Glória ao nome do Senhor. Tem irmãos já entrando, só não consigo ver quem é ainda, né? Dê um seu joinha aí para nós saber quem é, né? Glória a Deus para sempre. Eu tenho um texto da Bíblia Sagrada, meus amados e queridos irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 6 de 2 Samuel. Está aí, ó, já está apontando o nosso irmão Adelar Dalalasta, nosso amigo, irmão de Videira, Santa Catarina. Que Deus abençoe. Nosso texto, a paz do Senhor, meu irmão. Estamos aí, ó. Estamos aí para mais um pouco da palavra de Deus. É muito bom ter pessoas amantes da palavra, né? Amante do ensinamento. Quantos ensinamentos, né, irmão? Estivemos junto aí, né? Aprendendo. Rafael Bortolozzi, né? Está com nós também. Tá aí bastante irmãos já chegando. E vão chegando e a gente vai estar aqui aprendendo, né? Junto, ensinando a palavra. A palavra, na parte do próprio ensino, ela fica subjetiva, né? Você escuta, vai analisar aquele que está ensinando, o pregador, né? E tudo aquilo que está sendo falado, e você vai conferir se tem, né? Se tem cunho bíblico ou se não tem, né? Então, não seja aquele que ouve algo em nome do Senhor e vai apenas concordar, né? Só por concordar. É muito importante o analisar tudo que se vê, tudo que se ouve na própria palavra de Deus, para podermos glorificar o nome do Senhor, o nosso Deus. Glória a Deus. Deixa eu ler o texto da Bíblia aqui, capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor, o nosso Deus. Se o Senhor permitir, o nosso assunto aqui pode ficar bem empolgante, né? E com muitas formas da gente poder analisar muitas coisas da palavra do Senhor, o nosso Deus. Tá aqui, deixa-me ver aqui,
Versículo 3 do capítulo 6 de 2 Samuel, diz a Bíblia Sagrada: E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiava o carro novo. E levaram-no da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros, com símbolo, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amém, meus amados? Está aí essa palavra, né? A paz do Senhor, um abraço. Deus abençoe o irmão Vilmar Lastra, que está entrando também, né? Deus abençoe, é bom ter vocês aí com nós. A Neide Barcarol, Deus abençoe, minha irmã. Valdir dos Santos está com nós. Bastante irmãos que a gente também vai aprendendo naquele horário, né? Tem esses assuntos, né, irmãos? E os amantes da palavra de Deus logo se encarrega de estar ouvindo, e principalmente que estamos aí nessas quarentenas, né? Temos mais tempo. Talvez Deus queria dizer algumas coisas para nós usando essa situação não agradável para nós, né? Que nós gostamos de estar na igreja, mas Deus nos chamou, nos reuniu, né? Um aqui, outro ali, outro acolá, né? Glória a Deus. Está aí o irmão Ayrton da Silva também, né? Que Deus abençoe, está aí com nós. Então, é muito importante, Deus sabe o que faz, né? Enquanto eu estava aí dentro da igreja ensinando o povo, essas palavras a gente transmite a eles diretamente, olhando olho no olho, né? Agora, querendo ou não querendo, né? É olhando aí pelo um bifocal aí do celular e transmitindo a palavra de Deus a muitos irmãos, né? Aqueles que se interessam, aqueles que querem ouvir a palavra do Senhor, visto que a maioria dos nossos irmãos que estão conosco, eu já tive o prazer, né? O prazer de ser pastor deles, né? De estar junto com eles, aprendendo e dando glória a Jesus. Em vários locais, né? Vários locais. Tem irmãos aqui de Videira, tem os irmãos aqui de Pato Branco, tem irmãos ali eu não sei se o irmão Ayrton ainda está lá em Tijuca, né, irmão Ayrton? Eu não sei se o senhor ainda está lá, mas enfim, está aí. Reinaldo da Silva, né? A paz do Senhor, Deus abençoe meu irmão. Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Como eu fui um obreiro que eu sempre mudei muito, né? Atendi vários campos de trabalho. Normalmente a gente teria que dizer onde é que mora, né? Agora os irmãos que são natos do ambiente, às vezes fica mais tempo, né? Mas estamos aí, meus irmãos, juntos, aprendendo com circunstância, adorando o Deus Todo-Poderoso. Aí o irmão aí tu tá dizendo que tá em Brusque, né? Minha terra natal, quando eu aceitei Jesus, né? Não natal de nascimento, mas a minha terra natal de quando eu me encontrei com Cristo. Deus abençoe, irmão Ayrton. Glória ao nome do Senhor. Eu não sei se o irmão Reinaldo também é de Brusque, né? Se tá em Brusque, né? Mas, enfim, estamos aí com nossos queridos irmãos, assistindo, adorando o nome do Senhor e juntos nós aprendendo da palavra de Deus. Eu devo estar
né? Sempre envolvido com a palavra, porque é muito bom a palavra do Senhor, o nosso Deus, para os nossos corações. Meus queridos irmãos, eu tenho aqui este assunto aqui muito relevante para tratar com aqueles que estão aí com nós assistindo agora e também com aqueles que vocês compartilharem, né, na sua rede social, né? Compartilhar, levar a palavra. Nós estamos aí distribuindo a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela dá essas sugestões muito importantes para nós, né? Glória ao nome do Senhor, o nosso Deus. Ela dá muito, né? Dá muita, faz com que nós pensemos o que é que estamos fazendo, se aquilo que fizemos foi correto, se não foi, o que precisa melhorar, né, na nossa vida. Então, a palavra de Deus é sempre bom. Glória ao nome do Senhor. Tem aí, deixa ver, Reinaldo da Silva, só entrou de volta, e a irmã Loreni também, né, Satírio, está aí com nós. Deus abençoe grandemente. Aqueles irmãos que eu não citar aqui, né, por causa que, para não interromper a palavra de Deus, a gente dá o alô depois, né? Eu vejo todos que compartilharam e que comentaram, né? Aí eu vou estar depois aí dando um alô para os nossos queridos irmãos. Glória a Deus. Então este assunto aqui, meus amados, trata-se de quê? Trata-se de um evento muito importante para o povo de Israel, né? E principalmente quando chegou o tempo, do Davi, aquele homem o qual Deus ungiu entre os seus irmãos, aquele homem que era tido como o menor da casa, né? Menor porque parece que não tinha grandes valor no meio dos seus irmãos. E o Senhor Deus faz aquilo com Samuel, né? Usando Samuel e unge a Davi. E o Davi prosseguiu na sua jornada, servindo ao seu pai, servindo ao rei de Israel, que era Saul na época, e foi crescendo, né? Foi crescendo na graça, foi vivendo uma vida com Deus, mas aquela promessa que Deus havia feito para ele, né, Deus haveria de cumprir, com tantos livramentos, né, com tantas coisas ruins que aconteceu com Davi, mas o Davi se manteve em pé e Deus os protegendo e os levando ao seu topo principal, né, que correspondia com as promessas de Deus. Quando chegou a época do Davi assumir o trono de Israel, né, que aí ele foi conclamado rei de Israel no lugar de Saul, né? Porque o herdeiro de Saul também tinha morrido na guerra, que seria o Jonathan, amigo de Davi. O Davi assume o trono de Israel e, e coloca no seu coração fazer uma coisa muito importante fazer. É a questão que eu vou estar colocando, né? Aos irmãos pensarem comigo. Se quiser fazer o seu comentário, faça, né? Depois estarei respondendo. Se alguma coisa que eu vi necessária aqui, a gente pode complementar, né? Mas é o que todo obreiro faz, todo missionário, todo homem de Deus faz quando está iniciando o seu ministério. Assim o Davi também fez isso. Ou seja, o Davi sentiu a necessidade de estar ali no palácio, mas com uma coisa muito importante: a santíssima presença de Deus. Obreiro nenhum vai para a obra, né? Bota a mão nessa obra sem esse sentimento, sem o sentimento de estar adorando a Deus, de ter a presença de Deus, é, de fazer um bom trabalho com Deus por perto, né? Com a presença do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome de Jesus. Valdivino e a irmã Juvelina Pavê, né? Deus abençoe, meus amados. Também de videira, né? Deus abençoe grandemente. Então, assim o Davi fez, meus queridos. Por quê? O que é que o Davi fez demais
o porquê essa ideia da arca. É por causa que no tempo de Eli, o sacerdote, a arca de Deus tinha sido levada cativo pelos filisteus, porque Israel tinha perdido a batalha, por causa do desmantelo de Eli, o sacerdote, e por causa do desmantelo dos filhos de Eli, né? Vocês lembram do assunto da palavra de Deus? Ali aonde o Ofni e Finéias foram para a batalha, levaram a arca supersticiosamente, pensando que a arca ia resolver a questão deles, pensando que a arca deveria ser um amuleto da sorte. Só que quando a vida do ser humano não está boa com Deus, não adianta fazer de objeto o amuleto de sorte. Assim Ofni e Finéias fez. Levaram a arca para a batalha, porque acharam que os filisteus iam ter medo da arca. A arca, um caixote de madeira, né, coberto de ouro, não iria fazer efeito algum se não fosse a presença de Deus na vida daqueles que estavam os conduzindo, né? E a arca simbolizava a presença de Deus. E o Ofni e Finéia foi lá e ficou na batalha, morreram na batalha. Morreu mais de 4.000 israelitas na batalha. Os filisteus tomaram a arca, né? Trouxeram a notícia para o Eli, que foi um pai muito relapso, né? Um pai que não se preocupou com os filhos. E o que aconteceu? Quando ele soube da notícia, o próprio Eli caiu de uma cadeira e quebrou o pescoço e morreu ali também, né? E aí deu-se tudo isto, né? Todas essas coisas dificultosas. A mulher de um dos filhos de Eli sentiu dores naquele momento quando viu a notícia, já teve um filho e ela já botou o nome de Icabô, né? Que é a simbologia de foice a glória de Israel. Deus abençoe, irmão Walter, irmã Juvelina. Tem o pessoal aí com nós, né, meus amados? Né? Deus em Cristo abençoe vocês grandemente. Então, meus amados, o que acontece? A arca, desde esse tempo, do tempo todo do rei, né, do rei Saul, ela ficou fora dos arraiais de Israel. Ela não estava no comando do rei de Israel, o Saul. Não estava no comando do povo de Deus. Ela tava cativa fora dos termos de Israel, na mão dos inimigos. Aí o que acontece? Né? O que acontece? O Davi sentiu a necessidade dessa arca voltar para Jerusalém, que não estava ali, né? Estava aqui o relato diz que estava na casa, deixa-me ver aqui, deixa ver se eu me lembro aqui o assunto, estava em Geba, né? Na casa de Abinadab estava a arca, ou seja, não estava dentro de Jerusalém. E o Davi, quando assumiu o trono, logo sentiu falta disso e logo disse: vamos dar um jeito. Preciso da santíssima presença de Deus. Eu preciso da arca do Senhor neste lugar. Não podemos reinar aqui sem a presença de Deus. É assim que se faz todos os servos de Deus, né? Quando são por Deus responsabilizados para conduzir um rebanho, para fazer uma grande obra para o Senhor. E Davi desejou que a arca estivesse no arraial. Davi desejou, e ele, como rei, estava assumindo ali, logo ele deu a ordem para o seu povo, para os seus capitões, para todo o povo de Israel: vamos buscar a arca de Deus. Vamos, porque eu não posso reinar aqui sem a presença de Deus. Logo, todos nós, servos de Deus, nós sabemos, um homem sem a presença de Deus é vazio. Um homem sem a presença de Deus, não existe alegria nele. Não existe perspectiva de ser vitorioso, de ter paz na alma, de ser um obreiro bem-sucedido. Sem a presença de Deus, é apenas lata seca, lata com poucas pedras dentro, faz muito barulho, mas não tem substância espiritual. E assim o Davi, como qualquer um outro, foi atrás disso. O Davi muito bem intencionado. Qualquer um de nós pode louvar
louvar a atitude de Davi. Ele começou a reinar e desejou que a presença de Deus, que era composta por meio daquele caixote, aquela arca, ele disse: eu preciso da presença de Deus aqui. E Davi preparou tudo. Sabe o que é que Davi fez? Davi pegou duas novilhas, né? Duas novilhas novas, fez um carro, novo, caprichado, como se a gente pensasse numa carroça muito bem caprichada, para conduzir a arca de Deus lá de Geba, né? Da casa do Abinadab até Jerusalém, porque Jerusalém apontava os centros das adorações, principalmente espiritual, como até hoje é visto, né? E o Davi caprichou. O Davi pegou tudo muito bem chique. Como diz assim, se eu pensasse hoje de fazer uma coisa, eu ia gastar bastante, porque o meu Deus merece, porque o meu Deus é maravilhoso, entendeu? Então eu quero entrar, meus queridos, nesse ponto de vista, né? Eu quero entrar nesse ponto de vista, né? Para que nós possamos entrar no bojo da mensagem de Deus para o seu e para o meu coração. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Elisamara Josuel Campos. Deus abençoe, irmão Walter Camargo. Está com nós. Deus abençoe, meus amados. No nome de Jesus, estamos juntos aí, ó, para fazer a obra de Deus e para comer do melhor que Deus tem. Ele disse que nós comeríamos o melhor da terra, não é verdade? E nós estamos comendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Então, meus amados, eu quero entrar aqui no assunto principal. A intenção de Davi. Agora, eu quero trazer a nós que aqui estamos participando, que estamos assistindo. O Davi fez tudo isso. Arrumou tudo. Arrumou um carro novo, novilhas, bonitas. E o povo de Israel foram buscar esta arca. E o Davi foi junto. E eles, diz a palavra de Deus, que eles pegaram a arca que estava na casa de Abinadab, botaram em cima do carro novo, polido, e pegaram as novilhas e vieram trazendo essa arca para Jerusalém. Eles andavam poucos passos e ofereciam o sacrifício. E era uma alegria muito enorme do povo de Israel. Era festa, era cântico. O Davi jubilava, a multidão se alegrava com a atitude de um homem, servo de Deus, que estava desejoso de trazer para sua casa, para o seu ambiente de louvor a Deus, a nada mais, nada menos do que a santíssima presença de Deus. Mas só que no caminho, meus queridos, aconteceu uma coisa muito ruim. Muito ruim. Quando eles iam andando, louvando a Deus, passaram por um despenhadeiro que chama, pelo um ambiente, né? Pelo um ambiente pedregoso, de repente, com um pouco mais, com menos acesso. Diz que a eira de Nacon, né? O que aconteceu? Aconteceu que o carro, a carruagem, a carroça que estava levando a arca, começou a tremer. Começou a tremer. E a arca começou meio que se bater lá dentro, em cima daquele carro. É como se tivesse um terremoto. É como que se a arca fosse cair no chão. E um dos amigos de Davi, chamado Uzá, quando viu que a arca ia cair,
Quando olhou que a coisa estava tremendo, que as vacas estavam indo para os barrancos, o que acontece? Aqui a Bíblia narra dizendo que quando Uzá viu que a arca começou a tremer e que poderia cair, o Uzá lançou a mão para segurar a arca, né? Para segurar a arca do Senhor. Quando Uzá, que era um amigo de Davi, da tribo de Judá, quando Uzá botou a mão na arca, a Bíblia diz que Deus que Deus matou Uzá na mesma hora. Explodiu o coração de Uzá. E a Bíblia informa no seu versículo 7, na parte final, que diz que Uzá foi que o Senhor Deus feriu a Uzá, né, por sua imprudência. Imprudência, e ali morreu. Amados, eu quero chamar a atenção para este assunto que é muito importante para nós servos de Deus. Eu e você poderia pensar e dizer, mas será que Deus não é muito ingrato? O seu povo alegre, cantando, oferecendo sacrifício, se esforçando, fazendo o melhor, da melhor forma possível para agradar. E o Senhor Deus faz uma coisa dessa, porque aqui não está dizendo que foi coisa do acaso, está dizendo que Deus o feriu. Ora, mas ele estava adorando a Deus, ele estava alegre ali com Deus. É o que se entende sobre isto. Dani Silva está com nós, Deus abençoe, Dani. Moisés Ramos está aí com nós, Eula Júnior Pereira, Deus abençoe, em nome de Jesus, vocês. Obrigado por estar com nós. Então, meus amados e queridos irmãos, eu poderia pensar, e você pode pensar e dizer, mas como é que Deus faz um troço desse? Então, vem a condição agora, meus queridos, de nós pensarmos, de nós analisarmos e tentar entender Deus naquilo que Ele exige de nós. A Bíblia diz nos versículos posteriores que Davi ficou muito triste. A alegria era imensa antes do acontecimento. Mas depois do acontecimento, Israel entristeceu-se. Davi ficou muito aborrecido. Só por uma coisa, meus amados. Existia uma lei a respeito da condução da arca de Deus quando ela foi feita. Existia uma ordem, uma ordenança para ser conduzido à arca de Deus. Vamos ver. Eu quero deixar o texto, pelo menos esse texto, com os nossos queridos irmãos. Vamos ver se eu acho aqui o texto. Está aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15 e versículo 2. Vamos ver por que é que Deus feriu Uzá. Diz a Bíblia Sagrada, em 1 das Crônicas 15, 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca
do Senhor e para o servirem eternamente. Tá aí, meus queridos, a resposta, o porquê Deus feriu Uzá por ele ter botado a mão na arca. Aí vem, meus queridos, algo que podemos botar como texto principal, como título dessa mensagem, fazendo a obra de Deus, bem intencionado, só que da forma errada. Fazendo a obra de Deus bem intencionado, só que da forma errada. Marcos Valentes, Deus abençoe, meu querido. Quanto tempo, Deus em Cristo abençoe. Entenderam, meus amados? Está aqui a resposta, o porquê parece que o Senhor não foi grato por Davi estar fazendo aquela coisa bonita, perfeita aos olhos humanos, e Deus faz um troço daquele no seu amigo. Tá aqui a irmã Eula falando que é de Otacílio Costa, família do irmão Cid Omar, Mate Escuro. Um abraço para todos vocês do Mate Escuro, meus amados. Por favor, transmita aos outros, tá? Irmã Eula, transmita aos outros o meu abraço. Conte dessas lives que a gente faz. Quem sabe algum tem a internet por lá, né? E pode nos acompanhar. Um prazer. Deus abençoe, a irmã Luzia Derick está com nós também assistindo. Deus abençoe, é muito bom ter vocês aqui com nós. Um abraço a todos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus queridos, voltando à mensagem. Fazendo a obra do Senhor, bem intencionado, só que de uma forma errada. Israel, meus queridos, eles tinham que obedecer a ordem de Deus para poder Deus receber o culto deles. Essa regra, meus queridos, ainda continua até hoje valendo para aqueles que querem servir a Deus de todo o coração e viver uma vida para o Senhor. Não mudou, mas nós, principalmente nós, igreja evangélica brasileira, né? Nós gostamos de dar muito jeitinho em coisas, e se nós deixarmos as escrituras de lado e formos servir a Deus só com nossos instintos, só com nosso modelo de opinião própria, né? Nós corremos o risco de fazer o quê? De tentar fazer uma coisa boa para Deus, fazer até a obra de Deus de uma forma até bem intencionado, mas acabarmos fazendo errada. Davi não se continha, não quis se conter sem a presença de Deus no arraial de Israel dentro de Jerusalém. Só que mandou buscar a arca de Deus, buscar a arca do Senhor da forma errada. Davi, ele tinha conhecimento de que a arca de Deus não poderia ser conduzido em carro, em cavalo, em camelo, em nada. O Davi tinha conhecimento de que a arca de Deus deveria ser conduzido nos ombros dos irmãos, dos crentes, dos servos de Deus. Sabe de que tribo? Da tribo de Levi. Essa ordem foi dada para a tribo de Levi. Não poderia outro conduzir, outro não podia conduzir a arca. Era levado por 4
é levita, escolhido a dedo para conduzir a arca do Senhor. E Davi, animado, interessado que a arca viesse para dentro de Jerusalém, acabou se esquecendo das regras. É preocupante, meus amados, muitas das vezes a gente querer fazer a obra de Deus e esquecer de como Deus quer que nos comportamos para fazê-la. Ah, eu já conheço a Bíblia Sagrada, eu já conheço o Senhor é meu amigo e ele vai aceitar da forma que eu acho que é, e às vezes deixando de ir consultar a palavra de Deus. Sabe quem foi que citou estes versículos aqui, o versículo 2 do capítulo 15 da primeira de Crônica? Foi o próprio Davi. Ele citou isto, sabe por quê? Porque ele sofreu lá atrás o desconforto, a tristeza de ter perdido um amigo e o próprio Deus, no meio do caminho, lhes desqualificar quanto à condução da arca de Deus. A arca não era para ser conduzida por carro novo, em cima de carro novo, novilhas novas, no ombro de qualquer um crente, de qualquer uma pessoa, por mais humilde que seja e por mais bem intencionado, nem no ombro do próprio rei não era para ser conduzido, era para ser conduzido no ombro de 4 levitas especialmente separados para fazer aquilo. Meus queridos irmãos, nós devemos pensar nessa mensagem. Está aí mãe Eli, está trabalhando, não sei se chegou, porque eu estou dentro do quarto aqui, meus amados, ou não sei se ela está aí ainda no local de trabalho mostrando, não sei como é que é, né? Mas Deus abençoe. Então, meus amados e queridos irmãos, pense nisto, nesta palavra que eu estou trazendo aos seus corações. Muitas das vezes nós queremos fazer a obra de Deus, mas fazer a obra de Deus importa em termos conhecimento das Escrituras, importa em nós obedecer ordem, importa em nós obedecer regras para viver uma vida que agrada a Deus e fazer a obra de Deus de acordo também com a vontade de Deus, dentro dos seus padrões, dos seus quesitos. Louvado seja Deus. Era uma alegria muito grande de Davi, conduzindo aquela arca. Agora vai dar tudo certo, cheio de boas intenções, mas fazendo de forma errada. Que o Senhor nos proteja, que nós possamos, meus queridos irmãos, ter conhecimento das Escrituras, para que possamos fazer a obra de Deus, para que possamos, meus queridos, agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus importa em ter o conhecimento de Deus. Muitos aqui poderíamos pensar, né, nessa palavra aqui e direcionar a algum servo de Deus que é obreiro, alguns que nos escutam, que nos ouvem, outros que vão ouvir, que vão ver. A obra de Deus precisa ser feita, mas ela não pode ser realizada apenas do jeito que a gente acha que tem que ser. Tem que ser da forma que Deus quer que seja feito. Da forma que Deus implantou dentro das Escrituras. Não tem como fazermos a obra de qualquer jeito. Não tem como nós dar diretrizes particular, por mais bem intencionado. Temos que se submeter à vontade de Deus.
Davi ficou triste, Israel ficou aborrecido, a arca teve que ali ser conduzida e colocada num ambiente, porque não tinha como Israel conduzir, porque os sacerdotes não estavam ali, as pessoas especiais não estavam ali para isto. Só depois que Davi foi examinar as escrituras, o conceito de Deus, os preceitos, a ordem, a lei, as normas e regras, ele foi perceber que Deus haveria dado ordem a Moisés, quando Bezaliel, o construtor da arca, estava fazendo. Esta arca é a santíssima presença de Deus, ela simboliza isto. O Davi veio perceber que tinha sido dito para eles, para Israel, que a arca deveria ser conduzido no ombro de 4 levitas. Que essa arca ela tinha umas argolas, que essa arca ela tinha uns varais que era para ser colocado nela, para ser conduzido pelas pessoas preparadas. Muitas das vezes corremos o risco de querer fazer coisa que não é da nossa ossada. Às vezes corremos o risco de querer botar a mão em coisas até da própria obra de Deus, bem intencionado, porque aqui o assunto em si, ele trata-se de pessoa bem intencionada e amigo de Deus, tá bom? Pessoa de Deus. Nós não devemos pensar porque somos amigos de Deus, porque somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos pensar que Deus tolerará as nossas imprudências, porque foi tido quando Uzá lançou a mão na arca, a Bíblia está dizendo que ele agiu imprudentemente. E por a sua imprudência, Deus o feriu ali, perto da arca. Porque não podia ser botado a mão na arca, nenhum que não era da tribo de Levi. E não podia olhar nem para dentro da arca. Teve uma turma que andou olhando para dentro da arca e Deus matou todo mundo na hora. Tem uma tradução que diz 70 mil caiu, né? Tem outra tradução que diz 70 pessoas morreram porque olharam para dentro da arca, não podia olhar. São ordens dadas. Davi percebeu, depois do ocorrido, depois do prejuízo, o Davi foi recorrer à palavra de Deus, às ordens dadas a Deus por Moisés. Moisés recebeu essas ordens e passou para Israel, que a arca não podia ser conduzida por outras pessoas a não ser pelas mãos dos levitas, e tinha que ser pessoas preparadas, chamadas para conduzir a arca. Eu me preocupo, meus irmãos, quando dentro hoje para fazer a obra de Deus, muitas pessoas até bem intencionadas, às vezes quer botar a mão em locais, em situações que o próprio Deus não os conferiu. Isto é perigoso. Será que, porventura, eu aceitando a Jesus, como é o caso de todos os irmãos que estão nos assistindo, será que é possível nós não ter alguma coisa para fazer na obra? Ora, Deus nos escolheu. A Bíblia diz que foi Jesus quem nos escolheu, não foi vós quem escolheste a mim, mas foi eu quem escolhi a vós e nomeei para que vá e deem fruto. Não foi assim que Jesus disse na sua palavra? Então eu não devo pensar que Jesus me salvou e eu não tenho nada para fazer. Ora, a live de ontem, que está lá no YouTube, eu estava falando sobre essa questão de fazer a obra de Deus. Porque exatamente todos nós fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus, nomeados por Deus, com um propósito,
para ganhar almas para Cristo, para dar fruto, e a fim de que o fruto permaneça, a fim de que Deus seja glorificado. Então, logo eu vou compreender que Deus me escolheu para me fazer alguma coisa para mim. Eu tenho uma tarefa. Você que está me assistindo, me ouvindo agora, você tem uma tarefa. Deus lhes deu uma tarefa. Noutras palavras, Deus lhe deu um talento. De repente, para uns, Deus deu um talento. Para outros, deu 2 talentos. Para outros, Deus deu 5 talentos. Não importa os talentos que você tenha, mas o importante é compreender que pelo menos um talento Deus colocou na mão de cada crente para ele se desenvolver e fazer a obra e a vontade do Senhor. Então, logo eu penso que eu tenho algo para fazer, e ai de mim se eu não fizer. Mas o perigo não está em eu fazer, porque Deus me escolheu para isto. O perigo está, meus amados, o perigo está em eu tentar fazer da obra de Deus, eu tentar fazer alguma coisa que não é para mim fazer. Noutras palavras, inverter os cargos. Noutras palavras, confundir aquilo que Deus me mandou fazer. De repente, Deus me chamou para ser um baita homem de Deus na portaria da casa de Deus. Se ele me chamou para isto, eu vou lá e faço bem feito. Porque se de repente eu for para outra área dentro da casa de Deus, eu vou trazer atrapalho. Eu não vou poder fazer a coisa certa. Alguém vai trupicar porque eu tô na posição errada. Deus me chamou para eu ser. Às vezes nem apareço, às vezes ninguém na igreja, ninguém nem sabe que eu existo. Mas eu sou uma pessoa que Deus me chamou para que eu fosse um grande intercessor, uma grande intercessora. Uma pessoa de oração, piedoso e piedosa como Cornélio era. Lembra? Lembra que até na impiedade, Deus mencionou ao próprio Cornélio que as orações dele e as esmolas dele chegou diante de Deus. Veja que nada sai fora dos planos de Deus, nada escapole dos olhos de Deus. A diferença está em nós estarmos realizando a obra de Deus da forma correta, bem intencionado e da forma certa. O Davi tentou fazer uma grande obra, bem intencionado da forma errada. E pagou o preço por isso. Teve uma decepção muito grande, porque Deus não pode burlar a ordem da sua palavra. E nós estamos muitas das vezes confundindo isto, meus amados. É o perigo que os crentes correm hoje. É o perigo dos crentes saírem fora da direção de Deus. Pastor, mas o senhor tem alguma coisa mais forte para poder fazer, clarear mais a nossa mente de algum acontecimento bíblico? Eu me lembro, meus amados, do ocorrido com Saul, o primeiro rei de Israel. A atitude de Saul, uma coisa boa, mas de forma extraordinariamente irritante aos olhos de Deus. Lembra quando foi para sacrificar, que era para Samuel sacrificar, e Saul ficou impaciente, e o Saul foi lá e fez o sacrifício, ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel, lembra?
Lembra daquela citação? Deus permitiu que o Samuel atrasasse para conferir o coração de Saul. O Saul, ele quis ser maior do que tudo. Ele se exasperou. Ele prevaricou. Ele, ele, ele se tornou um presunçoso. Sabe por quê? Porque Saul era rei, era juiz e era profeta. O Saul tinha 3 ofícios. Achou pouco ter os 3 ofícios e quis galgar o 4º ofício de sacerdote. E sabe a quem era dos seres humanos reservado 4 ofícios? Só o meu rei Jesus e o teu. Porque Jesus é rei, juiz, sacerdote e profeta. Lá vem Saul querendo ser esses 4. Deus não gostou. Ele fez um sacrifício, ofereceu um sacrifício, mas não era ele a pessoa certa para oferecer o sacrifício. Quando Samuel chegou, trouxe uma baita de uma exortação e uma sentença. Agora, Saul, Deus ia confirmar o teu reino para sempre, se tu não praticas um ato ilícito desse. Mas como tu fizeste isto, Deus está tirando de ti o teu reino. Às vezes, irmãos, às vezes nós querer fazer aquilo que não é para nós fazer, implica em perca. E o Samuel disse: tem prazer tanto o Senhor em sacrifício do que em obedecer à palavra de Deus? Pois o obedecer é melhor do que o sacrificar. E dali para frente, o Saul começou a descer os barrancos espiritual e acabou sendo morto. Seu reino passado para Davi e a geração de Saul ficou no esquecimento. Então, meus queridos, vale a pena nós pensar nisso. Quanta gente hoje ocupando cargos que o Senhor não os deu. O que mais, eu não vou entrar por menores, porque a mensagem que eu queria trazer a vocês é esta, mas eu fico muito preocupado hoje nos ministérios, nas denominações. Eu fico preocupado. Não sou crítico contra isso, tá? Mas eu me preocupo. Eu me preocupo porque tem os Saús ocupando esses ofícios e tem uma gana de seres humanos viventes, pessoas que estão servindo a Deus ou que querem servir a Deus, pessoas bem intencionadas seguindo estes segmentos. Eu me preocupo, porque se eu estou conduzindo uma pessoa, essa pessoa vai aonde eu estou conduzindo, não é verdade? E a Bíblia diz que cego guiando cego, ambos cairão na cova. Então, tenho preocupação, sim. Hoje, nos ministérios, é dado pelos homens, porque por Deus não é dado. Você viu que hoje facilmente se vê servas de Deus ou que pensam que serve a Deus, julgue Deus, né? Eu não preciso julgar que pastoras, o ministério pastoral dado à mulher é o mesmo erro que Saul cometeu tentando
fazer o sacrifício, sendo que era para Samuel fazer. Bispa, lembra disso? Até ridiculamente presbítera, entenderam? Apóstola. Já viram isto? Os mesmos erros cometidos, os mesmos erros que Saul cometeu. Presunção. Ocupar cargos que não foi dado por Deus. Isso chama-se presunção. Ocupar ambiente, ocupar situações, fazer coisas. E olha, e a crítica, aí eu ainda retiro a crítica, tá? Bem intencionados. Eu não posso dizer que essa turma toda tá mal intencionado, não. Bem intencionados, só que fazendo de forma errada. Quantos não estão seguindo esses sacerdotes que não são sacerdotes? Ora, Israel podia seguir Saul como rei, podia seguir Saul como profeta, podia seguir Saul como juiz, só que não podia seguir Saul como sacerdote. David e Dani Nunes está nos assistindo. Quanto tempo, meu amado? Que Deus lhe abençoe grandemente. Lá de Pernambuco ou está nos Estados Unidos, né? Não sei. Deus abençoe grandemente. Então, meus amados, pense nisso. Porque é preciso uma serva de Deus ocupar tal cargo? Não. Porque o talento ela tem para fazer, então não precisa possuir essa nomenclatura. Porque Deus chamou para fazer a obra, missionárias de Deus, mulheres verdadeiras evangelistas que evangelizam, que pregam a palavra do Senhor, que anunciam sobre o Messias, sobre a salvação. Verdadeiras diaconisas, mulheres que servem a Deus. Pense nisso. Davi estava conduzindo a arca cheio de boas intenções, só que da forma errada. E ainda muitos que não reparam como Davi reparou na hora. Aplaude esses comportamentos. Deus nunca deixou ninguém sem uma tarefa dentro da sua casa. Você aceitou Jesus, se encontrou com Ele e Ele conta com você. Só que não precisa ser presunçoso quanto o Saul foi. Isso Deus não concorda. Mas o que fazer, pastor? Sendo que eles querem me tratar desse tipo. Não se orgulhe quando alguém te tratar do tipo que de repente você entende que você não se enquadra. O importante é você se manter o servo que é. Mas não receber esta glória para si. Pense nisso. Muitos servos de Deus que é para evangelizar, está tentando ser doutor. Muitos servos de Deus que não tem chamada pastoral, mas está na frente tentando conduzir. Muitos servos de Deus que por situações particulares aconteceu coisas ruins em sua vida, mas o Senhor foi piedoso e os levantou de volta para estar dentro da casa de Deus intercedendo, cooperando, contribuindo, evangelizando, entregando um folheto, mas está conduzindo o rebanho de Deus na condição de pastor, e as suas qualificações escriturísticas não lhes dá o direito dele ser pastor.
não lhes dar o direito de ser um presbítero da igreja. Pode ser um bom servo de Deus, porque vai morar no céu, mas está botando a mão em ambientes, em situações erradas. Lembra das citações para ser um bom diácono. Lembra das citações para ser um presbítero da igreja. Lembra das qualificações que tem que ter. Mas está sendo ignorado. Está sendo ignorado porque uma convenção liberou isso, porque uma convenção liberou aquilo, porque antes era pecado, hoje não é, porque agora pode, antes não podia, mas agora é. Deus mudou de ideia, Deus não muda de ideia, meus irmãos. Deus não muda o seu conceito desde o início. Ele poderia ter dado um desconto, porque era o primeiro rei de Israel que ia representar ele eternamente na casa de Jacó. Mas ele não poupou Davi. Ele não poupou Davi de repreendê-lo para que ele andasse segundo as Escrituras, segundo os conceitos de Deus. Ele não poupou, porque ele é justo, a sua lei é santa, a sua palavra não muda, a sua palavra é irrevogável. Ele até citou em forma de juízo. Em forma de juízo, ai daquele que tirar um tio ou acrescentar uma letra ou um tio ou um J. Lembram, meus queridos irmãos? Antônio Valdivino entrando. Já estamos no término da live, Antônio. Mas Deus abençoe grandemente. Lembre-se disso, meus queridos. Fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus. Até bem intencionado, mas da forma errada, da forma incorreta, Deus não será glorificado na vida de ninguém. Vá para as Escrituras, vá aos pés de Cristo Jesus, o Senhor e Deus. Essa arca sempre simbolizou algo muito especial. Queria fazer uma pergunta, até para irmãos aqui que estudam as Escrituras, irmãos. Irmãos que estão me assistindo, que estudam as Escrituras, e eu estudei junto com vocês. E irmãos que sabem mais de Escritura do que eu. Alguém sabe, porventura, aonde é que está a arca da aliança? Alguém entre vocês sabe aonde é que está a arca da aliança? Dentro da nossa questão é apenas físicas, né? Eu poderia dizer onde é que está aquele caixote? Será que destruíram ele? Será que está guardado a 7 chaves em algum canto? Alguns pensam que está no Vaticano. Não, o Vaticano não pode estar no Vaticano. Alguém pensa que está com o Papa, que está com o pastor, que está aonde? Alguém lembra? Alguém já leu nas Escrituras, ou pelo menos lembra a importância que era essa arca? É claro que esta arca, ela começa a simbolizar, ela era a presença de Deus, então depois que Jesus veio, né? Jesus é essa arca para nós ver, para nós contemplar. Jesus é a santíssima presença de Deus. Mas eu quero ler o último texto para nós terminar essa live. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Vamos ver o que é que tem lá? Glória ao nome do Senhor. Capítulo 11, versículo 19. Vamos ver o que é que está escrito no Apocalipse. A Bíblia diz assim, ó. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca
arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes e trovões e terremoto e grande saraiva. Eu deixo para nossa meditação, e vários servos de Deus que eu sei que lê Bíblia e que gostam dos estudos das Escrituras. Aonde está a arca de Deus? Aonde está? Dentro desse versículo, meus queridos e amados irmãos, eu quero estar orando neste momento a importância da presença de Deus em nossas vidas, hoje, na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Sem a presença de Deus não dá. Mas sem nós obedecermos às Escrituras, nós não vamos conseguir a santíssima presença de Deus. Sem a obediência às Escrituras, não existe presença de Deus. Vilmar de Oliveira está entrando. Já estamos terminando a live, meu irmão. Mas volta depois, assiste ela toda, tá bom? Deus em Cristo abençoe. Sem a santíssima presença de Deus, não tem como nós termos esta alegria que devemos ter. Mas é preciso obedecer às Escrituras. Não tem como nós dizer, eu sirvo a Deus, mas eu mando no meu nariz e vou do jeito que eu acho que tem que ser. Vamos para as Escrituras. Vamos viver ela. Vamos obedecer ela. Muitas das vezes eu já fiz essas indagações para Deus. Senhor, será que eu não corro o risco de estar errado naquilo que eu estou defendendo? Aquele meu tipo. Será que eu não estou? Se nós não fizermos uma autocrítica, se nós não fizermos, isso vai como uma profecia para você que está me ouvindo e você que vai ouvir. Se nós não fizermos uma autocrítica de nós não vamos tirar as rebarbas, erros, pequenos erros que tem na nossa vida. Nós não vamos ter tempo de corrigir. Se nós não fizermos uma autocrítica, autocrítica não significa que você é uma pessoa que não está servindo a Deus. Autocrítica é você ser um guarda de você. É você entender que você precisa conhecer mais o Senhor. É você entender que você depende mais de Deus. É você entender que você ainda não sabe tudo de Deus. É você entender que você é um dependente de Deus. Faça uma autocrítica de você, porque quando você fizer, Deus vai estar lhes dando entendimento em tudo. Deus vai estar lhe ensinando coisas grandes e firmes que você não sabe. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Enquanto este versículo estiver fazendo efeito em mim e em você, certamente eu e você ainda não sabemos o tudo sobre a revelação perfeita de Deus para nossa alma, para nossa vida. Receba esta palavra no nome de Jesus. Receba este recado no nome de Jesus. Você é aquele que está fazendo e se segura no teu auto-otimismo e no teu jeito
de que não volto atrás em nada e que tudo que sei é o suficiente e os outros não sabem de nada. Opinião própria, auto-opinioso. Um recado para você. Façam autocrítica. Se humilhe na presença de Deus, porque Deus quer te esclarecer muito mais coisas além daquilo que você já sabe dele. Você vai se sentir bem. Deus vai estar lhe ensinando coisas grandes e firmes que não sabes. É mistério de Deus. Isto é a revelação de Deus. Larga de correr atrás dos reveladores, porque os reveladores nada são mais do que uma Kodak. Agora a palavra de Deus te revelará coisas inéditas, coisas extraordinárias na tua vida. Que Deus vos abençoe poderosamente. Entrou mais gente. Odair, Marcelo dos Santos, Lia França. Deus abençoe vocês. Eu já citei o Vilmar de Oliveira? Acho que não, né? Vilmar de Oliveira, Deus abençoe. Eu quero orar por vocês. Eu quero abençoar a sua vida. Porque Deus tem me dado a palavra para o seu povo. Deus tem me dado. E isto não é coisa de mim. Isto não é dom meu particular. Não é bondade minha. Não é porque eu sou o cara. É porque Deus é Deus. Eu não me glorio com isso. Eu glorifico a Deus. Porque sempre Deus tem me dado uma palavra para o seu povo. Exortando, consolando, edificando. Tem hora que parece que a árvore quer cair todas as folhas nas mensagens que eu prego. Tem hora que é uma palavra mais suave, mais tranquila, mas toda palavra com poder de tirar o homem da cova, com poder de esclarecimento, com poder de transformar vidas. Você é muito útil para Deus e faça da forma certa, do jeito certo, de acordo com a intenção. A intenção é boa, tem que ser feito do jeito certo. E Deus seja glorificado na tua vida. Senhor meu Deus, eu oro pelos teus filhos. Eu abençoo a vida de cada um deles. No poder eterno de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Papai amado, ó Deus bendito, santo e poderoso, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo o teu servo e a tua serva, eu abençoo eles, Senhor. Ó grande Deus, dê muitíssima sabedoria, muita graça, muita paz. Dê, Papai amado, mostra os segredos teu, mostra os mistérios teu para os teus filhos, enche eles de paz, de alegria, de satisfação. Enche eles da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Eu oro e os abençoo no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Deus. Amém e amém. Queridos irmãos, quero agradecer vocês todos que ficaram conosco nessa live aí ao vivo. Vou estar compartilhando também. Vou estar mandando para o YouTube, Pastor Elinaldo Santos no YouTube, né? Coopere com os outros, transmita a outros esta palavra, né? Compartilhe com seus amigos, né? Converse com seus amigos. Aqui tem uma mensagem que transforma os corações. Eu conto com vocês.
Conto com todos e quero agradecer de todo o coração por vocês estar conosco, por vocês ser parte desta bênção de Deus. Ore por mim. Eu sou um pastor que faz muito tempo que eu estou na obra de Deus. Desde quando eu aceitei Jesus, eu estou na obra de Deus. Faz mais de 25 anos. Mas eu cuido de uma igreja pequena, uma igreja nova, um ministério novo, uma igreja pobre financeiramente, rica do poder de Deus. Eu conto com as suas orações, com as suas cooperações. Conto com você. Ore por nós, nos ajude em oração, né? Deixe Deus trabalhar no seu coração. Nesses dias aí que estamos em quarentena, né? Uma igreja grande já passa aperto, porque as contas chegam, né? As contas chegam e tem que ser pago. E imagina igreja pequena como a minha, em membresia, tá? Que ela não é pequena, ela é grandona, né? Então, eu conto com vocês. Ore por nós, ajude nós em oração. Você de longe, ajude nós em oração. Você que é aqui de Pato Branco, né, que são muitos irmãos que acompanham nós, venha cooperar, venha nos ajudar, venha participar. Não morra em casa. Tem uma igreja acolhedora, simples no tudo, tá? Mas uma igreja acolhedora. Quando voltarmos aos cultos, nós temos terça, quinta, sábado, domingo, ensinando o povo, dando glória a Jesus. A presença de Deus nunca falha dentro dessa igrejinha. Igrejinha de madeira, lembra disto? Certo? Eu conto com vocês. Conto com a oração dos que estão longe. Conto com a cooperação dos que estão perto. Conto com você. Ajude nós. Coopere conosco para essa mensagem ela continuar sendo enviada a muitos cantos. Deus em Cristo abençoe vocês, no nome de Jesus, e que Deus seja glorificado. Ó Dair, amém. Meu querido, Deus abençoe. Estou muito contente de ter vocês aí. Amanhã estarei dentro desse horário. Depois das 8h30 eu estou abrindo a live aqui, tá bom? Depois das 8h30, perto das 9 aí, estou abrindo aí para todo dia uma mensagem de Deus para os seus corações. Né? Diga para outro, né? No Facebook, manda aí, você tem o Facebook meu, né? E no YouTube, Pastor Elinaldo Santos. Você vai abrir lá, né? Toca lá o sininho lá, né? Dá um likezinho lá, para que quando for mandado você saiba que foi mandada a mensagem e Deus seja glorificado em você. Em nome de Jesus, fiquem todos com Deus. Até amanhã, no nome do Senhor.